Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais uma edição do Tereré com Fé. Nós vamos para mais uma gravação, mais um episódio aí do nosso programa Tereré com Fé. Haja visto que esse programa é transmitido aí pelo YouTube. Então já quero dizer de cara que você que ainda não conhece o nosso trabalho, não conhece o Tereré com Fé, corre lá no YouTube para conhecer. Vai no campo de busca, é só digitar Tereré com Fé e você já vai ver os nossos vídeos lá, os nossos conteúdos. E eu quero te pedir mais. Se você gostar, que eu tenho certeza que você vai gostar, se inscreve no nosso canal. A sua curtida também, o seu joinha lá é muito importante. E também nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook. É só digitar no campo de busca Tereré com Fé e você vai nos encontrar. Como vocês podem ver aqui, eu tenho dois senhores, dois rapazes aqui ao meu lado. Eu tenho comigo aqui o Wellington Gomes, que é o meu amigo, o Wellington Gomes. O Wellington é pastor. O Wellington, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite para estar aqui, Wellington. Samuel, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e tamo junto nessa aí. Maravilha. Também estou aqui com Augusto Barbosa. Sou eu. O Augusto eu não conhecia ainda, conheci ele hoje. Mas já tá no meu coração também, amém, Augusto. Já é meu amigo também. Amém, diferentemente do Wellington aqui, já é meu amigo também. Agradeço pelo carinho e pelo convite. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aí. Eu Estamos que aí. agradeço, com certeza. Amém. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para lidar com um tema um tanto desconfortável para uns, né? Um tanto aceito por outros, um tanto aí polêmico para outros. Mas, enfim, nós estamos aqui para simplesmente trocar ideias, trazer alguns dados, trazer testemunho de vida. Eu quero deixar bem frisado aqui a vocês que nós não estamos aqui para formar opiniões, tá bom? Nós estamos aqui simplesmente para discutir um assunto existente, até dentro das nossas igrejas também e pelo Brasil, pelo mundo afora. Então hoje nós estamos aqui simplesmente para transmitir a vocês alguma coisa da nossa vida e nós esperamos que o Senhor Deus venha nos iluminar aqui, venha nos dar uma direção, um caminho aqui para que nós possamos traçar e que pessoas venham ser alcançadas através do louvor aqui que vai ser entoado hoje e também dos testemunhos de vida. Vamos começar então essa edição de hoje já cantando. Augusto, vamos cantar? Vamos lá. Consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá.
O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém. Pessoal, que maravilha! E esse foi o Augusto Barbosa. Muito, muito bom, Augusto. Prazer, você louvando aqui, com certeza. Muito obrigado. Acrescentou muito aqui para o Tereré com Fé nesta edição. Pessoal, aproveitando aqui o ensejo também, eu quero falar para vocês do nosso parceiro agora oficial do Tereré com Fé, a MK Stories. A MK Stories é uma loja de utilidades domésticas e também perfumaria, é isso mesmo, utilidade doméstica, perfumaria, você vai encontrar na MK Stories. E tem mais um detalhe, o telefone da MK Stories vai estar aí no cantinho do vídeo para você chamar eles via o WhatsApp, é isso mesmo, eles vão entregar na comodidade da sua casa, eles vão te mandar todo o catálogo ali, você vai escolher. E tem mais um detalhe, se você quiser ver também o produto na sua casa, eles vão levar. A MK Stores vai te visitar, vai levar todo o material para que você possa ir receber na sua casa e escolher do melhor modo, do seu gosto, da sua preferência, tá bom? MK Stories, o novo parceiro oficial do Tereré com Fé, beleza, pessoal? Vamos dar início então aqui ao nosso bate-papo. Pessoal, nós estamos hoje aqui com os nossos convidados e nós estamos também diante de um assunto um tanto delicado, um assunto que ainda nos tempos de hoje, e eu acredito que infelizmente vai continuar sendo um tabu, até mesmo na nossa sociedade, né? E ainda mais difícil desse assunto, muitas vezes ser tocado, é dentro das igrejas, né? Infelizmente, na sociedade já é um tabu. Dentro das igrejas ainda mais, né? Esse tabu é mais forte, é mais acentuado, é mais difícil. Para nós debatermos um pouco, lembrando que nós vamos conversar, vou dizer de novo que nós não estamos aqui para formar opiniões, nós estamos aqui simplesmente para contar experiências e debater um pouquinho sobre o assunto. E eu já quero começar aqui com o meu amigo, o pastor Wellington. O Wellington, né, é um pastor jovem, como vocês podem ver aí, mas é um pastor bastante qualificado, cuida de uma igreja com bastante zelo, tem uma qualificação intelectual para estar aqui conosco hoje, para debater um pouquinho desse assunto. E eu quero lembrar a vocês também que nós não temos vínculo com nenhum ministério. O Tereré com Fé não tem vínculo ministerial, com placas de igreja, com denominações de igreja. Então nós estamos aqui única e exclusivamente para conversarmos e, por que não, levar alguma coisa de Deus através das nossas vidas e do testemunho também, de um pouquinho de conteúdo que nós vamos trazer para vocês hoje, tá bom? Eu já quero começar aqui com o meu amigo Wellington Gomes. Wellington, nós temos um assunto difícil hoje, né, para lidar, né? É um pouco complicado, mas compreensível. Compreensível, muito bom. Wellington, do ponto de vista científico, o que é que a ciência diz para nós
a respeito da homossexualidade? A situação, o assunto em si, feito por diversas pesquisas, que foi feito não só em um certo país, mas em diversos países, foram feitas pesquisas. E há uma teoria, há uma divulgação que isso é uma alteração genética. Mas até hoje a ciência não consegue comprovar que realmente é. Todos nós temos o nosso código genético. Certo. E nessa pesquisa, mais ou menos 500 mil de pessoas foram entrevistadas, foram pesquisadas. E não encontrou nenhuma alteração que possa denominar que a homossexualidade seja um fator genético. Então, há bandeiras e diálogos por aí que defendem que o ser humano ele já nasce com o seu desejo sexual, o seu fator definido ali já gerando no feto. Não é isso. Porque a própria ciência em si, com muitos estudos não conseguiu comprovar. Porque nós temos o nosso código genético, que é por isso que nós somos identificados. E nesse código, em todos os fatores que deram, nesse 500 mil que foi feito a pesquisa, mais ou menos cerca de 1% foi declarado que havia uma pequena alteração. Essa alteração estava no seu gene, que estava vinculado ao seu olfato, e estava vinculado também ao gene que gerava a sua calvície. Olha só que algo absurdo. Estava relacionado à calvície e ao seu olfato. Então, assim, não tem como comprovar cientificamente que realmente o ser humano, na sua formação, ele nasceu com uma alteração genética, é por isso que ele pende para esse fator. Não. E a própria ciência consegue definir isso, que é um fato, é uma questão de escolha. É algo que a pessoa propôs a escolher isso. Lógico, porque algo que eu acho extraordinário é, pegaram 2 gêmeos e um era gay e o outro não. Então, eles trataram esse menino como um laboratório para a ciência poder entender. Porque, peraí, se são 2 gêmeos e um optou por ser gay e outro não, então já é uma prova que não é fator genético. Porque eles dividem 100% da sua genética. E pegaram também 2 gêmeos que são ambos das escolhas que os 2 são hétero e homossexual. Então, não é algo que a nossa genética define. Eu consigo compreender com o estudo e com a ciência declarando isso, que é a escolha. O ser humano ele foi feito livre para ser escolhido, para ter a sua opção de ir e vir. Não tem como eu dizer, o fulano é isso porque alguém impôs ou porque é um defeito na sua genética. Não. É uma escolha que ele fez com os fatos acolhidos que nós vemos a revista em Ciência e vemos também diversos jornais e os Estados Unidos, que é amplo nesse assunto, você consegue entender isso. Porém, a ciência declara algo que eu acho extraordinário. Sabendo que não é pelo fato biológico, mas entende que é por fatores não biológicos e quando o ser humano está sendo gerado na gestação. Isso sim afeta a sua escolha da sua sexualidade. Para nós entendermos, então, a ciência, ela não define, né? A ciência, ela não aponta um fator específico para que haja essa alteração justamente no caráter sexual, podemos dizer assim. Sim, porque alguns falam, não, é porque existe uma alteração de cromossomos, mas todo ser humano que tem alteração de cromossomo, ele nasce com síndrome. Ele é Down. Então, todo ser humano que tem a sua alteração genética de cromossomo, ele tem, ele demonstra no seu estado físico, que a gente consegue identificar que ele tem a sua síndrome, ele é Down. Então, não tem como eu declarar também que uma pessoa que é homossexual, ela tem alteração no seu cromossomo. Então, a própria ciência comprova isso pra gente. Então, eu não posso erguer uma bandeira e dizer, a opção sexual daquela pessoa está vinculada à sua genética. Não, porque os 2 gêmeos já comprovam isso. Um escolheu Entendi. E outro não. Tem como eu falar então que a alteração no cromossomo? Também não, porque essa pessoa ela teria que ter essa síndrome. Então não tem como eu definir. É isso que a ciência estudou afinco sobre isso. Porém, em toda a pesquisa, eu acho extraordinário isso, porque a ciência comprova o quanto a Bíblia é rica nesse assunto, sobre escolhas. Porque ele vai dizer que são fatores não biológicos e na gestação do feto, ou seja, no pré-natal. Então, quando, talvez todos nós temos essa experiência, quando a nossa esposa está grávida, que a gente começa a falar com a criança, mesmo ali na sua formação, quando ela nasce, que você fala, ele já consegue identificar quem está falando. Então, ou seja, a ciência comprova que isso já é algo lá da gestação, que ele é influenciado. E tanto é que todos os fatores genéticos que deu alteração estava vinculado
ao olfato, estava vinculado àquilo em que a pessoa escuta. E Freud vai dizer que o ser humano, ele é influenciado pelo meio que ele vive. Então eu consigo acreditar nisso com a ajuda da ciência. Ainda não entramos na Bíblia, mas é uma escolha. Tudo está relacionado à escolha. Tudo está relacionado à escolha. Maravilha, muito obrigado, Wellington, aí, pelo seu raciocínio. Como vocês podem ver também ali, ao nosso lado está o Augusto Barbosa. O Augusto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Estar aqui debatendo esse assunto, haja visto que é um assunto... Que é muito polêmico. Muito polêmico, muito complexo. Quando toca nesse assunto, eu acho que todo mundo para. Tudo para. Isso mesmo. O Augusto, ele é um homossexual hoje. Augusto não tem problema nenhum hoje em assumir isso, né? Não, hoje não. Tem um detalhe interessante que é o que vai nos agregar muito à edição de hoje. O Augusto, ele é filho de um pastor. A família do Augusto é toda evangélica. Minha família é. Sua família é toda evangélica. Toda né? evangélica. Augusto, conta para nós um pouquinho do princípio da sua vida, como você começou a crescer e começou a ter essa mudança de pensamento dentro de você. Como é que foi o tempo que você pensou assim, nossa, tem alguma coisa errada comigo? Conta para nós um pouquinho da sua história. Ok. Lá no início, né, quando era criança e tudo mais, eu sofri abuso. A minha história é muito complicada. Sofri abuso e desde os meus 6 anos, 7 anos, até os meus 10 anos. E no início, aquilo tudo parecia uma coisa normal. Como eu fui crescendo com aquilo diariamente. E aquilo para mim foi uma coisa muito difícil. Esse abuso foi em qual idade? Dos meus 6 aos 10 anos. Dos 6 aos 10 anos. Isso. Certo. Pode continuar. Sempre. Tipo assim, desde quando eu me entendo como menino, eu sempre tive atração por meninos e tudo mais. E eu já cresci sabendo na minha cabeça que aquilo era uma coisa normal. Só que, com o tempo, eu fui criando nojo da pessoa que fez isso comigo. Fui criando nojo e queria buscar mais experiência com outras pessoas, entendeu? Fui crescendo, tipo, sabendo daquilo que, tipo, ocorria comigo. E, com o tempo, eu fui vendo que eu podia ter, tipo, não só aquela pessoa, mas com outras pessoas, entende? Foi uma coisa que te levou, Isso. então, a um certo nível de curiosidade. Exatamente. Para ir mais além Sim. naquilo que aconteceu por um acidente, Sim, por um crime que cometeram. Mas eu já tive, tipo, relações também com meninas. Entendi. Augusto, dos 6 aos 10 anos, né, você sofreu um abuso sexual. Sim. O que é que te marcou mais nessa fase? Porque a gente entende que a criança, né, até a psicologia ensina que a criança, ela tem o seu caráter formado a partir... Ela começa a gerar o seu caráter a partir dos 6 a 7 anos de idade, né? A criança começa a gerar o seu caráter. Então, foi basicamente nessa mesma fase que você sofreu esse abuso, que você passou por esse... Que falam que é a fase do aprendizado, né, da criança. Exatamente, né? Onde a parte cognitiva da criança... que a criança tem mais tendência a aprender coisas mais rápido. Exatamente. Então, Augusto, você acha que o abuso sexual foi o fator decisivo para você ter o seu caráter sexual formado hoje como homossexual? Olha, eu acho que não, sabe? Porque isso as minhas escolhas eu tive dos 15 anos para frente. Tanto é que eu conheci ao longo da minha vida, já namorei com meninas também, né?
Já tive, tipo, relações. Só que eu via que aquilo não me chamava muito atenção. Onde eu optei a ser gay. Homossexual. Entende? Homossexual. Entendi. Agora, Augusto, eu já fiquei sabendo, né, que você é filho de um pastor, Sim, né? sim. Conta para nós um pouquinho da sua família. Da minha família, eu cresci na igreja evangélica, né? E só que a minha vida foi assim. A minha mãe, ela é daqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só que quando a gente vinha para cá, foi aonde tudo isso acabou acontecendo na minha vida. Só que quando eu estava debaixo do teto do meu pai, tipo, vivendo, era outra realidade. Era, tipo, os ensinamentos. Tipo, meu pai sempre foi tipo, um homem reto, sempre, tipo, ensinando pra gente o caminho certo, né? Que com o tempo, tipo, quando eu perdi ele, que eu optei mesmo, tipo, pra me assumir e tudo mais. Tanto é que tipo, meu pai, tipo, morreu sem saber da minha escolha. Era um problema, então... Era um problema pra ele. Dentro de você, Sim. que ele soubesse disso. Sim, sim. Entendi. Agora, seu pai era pastor, né? Era. Evangelista. Evangelista. E interessante, Augusto, que... na verdade, eu imaginava que o seu pai soubesse disso, né? Não, meu pai não. Por ele ser, com certeza, um homem conservador, um homem cristão... Sim. Eu acredito que ele não teria, né, talvez entendido. A minha mãe me fala que ele já sabia. Tipo, tinha muitas conversas entre eles que, em certos momentos, ele chegou a conversar, tipo, com ela e soltar, assim, tipo, pra ela e tal. Só que nenhuma mãe quer isso pro filho. Vou deixar bem claro. A minha família não me aceita. Só que eles me respeitam. E isso é tudo pra mim. Entendo. Eu busco respeito. Entendi. Entende? Entendi. Augusto, agora você frequentou a igreja, né? Frequentei. Por muitos anos, né? Por muitos anos. Dentro da igreja. Canto desde os meus 5 anos. Como vocês podem ter visto aí, né? O Augusto cantando aí. Dos meus 5. Augusto, dentro da igreja, como é que foi o seu convívio ali com a fé? Podemos dizer assim. Foi a melhor fase da minha vida. A melhor fase da minha vida. Onde eu aprendi, onde eu pude, tipo, aprender muitas coisas em relação ao caminho certo que a gente tem que seguir, né? E onde eu aprendi também a cantar, a me impor, essas coisas, sabe? Aprendi muitas coisas mesmo. Hoje, o Augusto, ele já não é mais um cristão atuante. Hoje Não. você não frequenta mais... Perdi meu pai dia 5 de março de 2015. E desde então De lá eu pra não frequento Não mais. frequentou. Já fui em tipo igreja, mas agora frequentar, ter um ministério assíduo hoje não tenho. Augusto, dentro da igreja, na ocasião que você ficou na igreja, a homossexualidade foi um problema para você servir a Deus? Olha, me incomodava muito quando ia pastores ou missionários pregar sobre o assunto, sabe? De falar, de me expressar, tipo assim, é um fardo que eu sei, com toda certeza, que eu vou levar pro resto da minha vida. E eu sofro diariamente com isso. Tem dias que eu tenho crise de choros por conta de me achar errado, de me achar de uma pessoa suja, entende? E isso é muito difícil para mim, lidar com isso. Mas eu coloquei no meu coração que Deus, ele não está preocupado com isso dentro de mim. Hoje eu tenho uma intimidade com Ele. Eu oro, eu converso com Ele. E eu sei que eu não preciso de um ministério, de uma igreja para estar próximo dele. Eu posso buscar do meu quarto, aonde ninguém vê, só eu e Ele. E eu tenho respostas, sabe? Quando eu vou em alguns ministérios e tal, Deus usa um vaso dele para falar, tipo, as coisas para mim e tudo mais. E eu creio que Deus me ouve. Entende? Entendo. Muito bom, Augusto. Que bom que você conseguiu ter Sim. esse vínculo, manter Sim. esse vínculo com Deus, Tenho. né?
Porque eu entendo, pessoal, que o ser humano, independentemente das suas escolhas sexuais ou talvez até qualquer outro tipo de escolha, né? O ser humano precisa ter um relacionamento com Deus. De certa forma, esse relacionamento com Deus é que vai nos gerar forças em algum momento da nossa vida. E na situação do Augusto, né, diante de uma situação dessas, com certeza Deus está te sustentando aí. Amém. Agora, Augusto, me diga uma coisa. No momento, no período em que você se manteve na igreja, os demais, a igreja em si, o corpo de Cristo ali, a igreja, o pessoal, ele sabia que você tinha essa opção sexual ou ali você se mantinha como homem? Olha, eu nunca neguei isso pra ninguém. Mas também é claro que eu nunca chegava tipo nos lugares falando, eu sou homossexual. Mas agora se viessem me perguntar, eu falava. Você fala, eu nunca você falava. Nunca tive vergonha de ser quem eu sou. Entendi. Isso não te impediu, pelo menos nesse tempo que você ficou na igreja, de fazer a obra, digamos assim? Eu não cheguei a fazer a obra e tal, mas estava ali pra... Mais ativo. Sim. Entendi, Augusto. Entendi. Que maravilha, Augusto. Eu vou voltar aqui com o meu amigo pastor Wellington. Pastor Wellington, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito? Quais os respaldos bíblicos que são nos colocados aí da parte de Deus para que nós possamos tratar desse assunto? Legal. A fala do Augusto é um tanto importante que ele vai mostrar algo que a própria ciência já declarou. Você vê que ele fala um pouco da sua infância, que dos seus 6 anos aos 10 anos de idade ele foi abusado. Lembra que eu comentei que Freud fala sobre que o indivíduo ele é influenciado pelo meio que ele vive? Isso é fundamental. E assim, para entender, ele estava no seu... Isso a própria ciência dizendo que ele estava formando o seu caráter. Então ele estava sendo abusado em um período muito, muito grande. Talvez na consciência de criança, como ele mesmo falou, que aquilo para ele parecia ser normal. Então aquilo formou na mente dele que isso era normal, essa prática, porque ele estava sendo influenciado por alguém. Lógico que ele também declarou que é uma escolha. Ninguém disse, você tem que... Não. Ele escolheu. Sim. Porém, na formação do seu caráter, ele já foi influenciado. Ele poderia... E isso é comum quando alguém boceja na sua frente. O seu subconsciente vai fazer você bocejar também, porque o ser humano é uma casa escura quando nasce. Só que vai chegando as cores dela. Só que eu permito alguém vir abrir uma janela para que entre uma luz. Também eu permito, na minha casa escura, chegar alguém e manter aquela escuridão. Sou eu quem vou permitindo. E aquilo vai me dando direção. Então eu consigo pensar no ser humano como uma casa escura, sem luz e sem direção nenhuma, sem beleza nenhuma. E no decorrer dos seus dias, o ser humano ele vai conseguindo ganhar cores, dando vida para aquela casa. E na Bíblia nós vamos encontrar isso. Paulo vai escrever a carta aos Romanos, e Romanos é extraordinário para a gente ler, porque ele vai pontuar o que é pecado, o que não é. Tanto é que é um texto que todos nós gostamos, onde habitou o pecado, superabundou a graça. Isso é importante, mas em Romanos 6 tem algo extraordinário. Enquanto eu vivo em uma cultura, enquanto eu vivo em uma sociedade que eu não tenho luz da Bíblia, tudo que eu fizer para mim vai ser normal. Porque tanto é que a Bíblia diz que melhor seria que nós não conhecesse. Por quê? Porque quem não conhece Deus tem ele como... mas como justo, como Deus tem ele como uma pessoa livre, porque ele não tem o conhecimento. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, e isso é normal para qualquer ser humano, embora qual seja a cultura e a sua religião, a sua consciência natural acusa aquilo que é certo e aquilo que é errado. Isso já é normal do ser humano. Dentro da cultura que ele vive, lá no Ceará, um exemplo, sou nordestino. Lá no Ceará é normal chamar uma pessoa, ô caba velho, ô caba macho. Isso pra mim é normal. Mas se eu saio de lá, vou pra um outro lugar e chamo alguém assim, aqui no caso, a pessoa vai falar, o cara tá me chamando de velho, o cara tá tirando um sarro de mim. Então, assim, a minha própria consciência vai fazer o quê? Vai acusar que eu estou fazendo algo errado, algo que não provém para aquilo. E a Bíblia é exatamente isso. Gênesis, no capítulo 1, Deus está projetando tudo. Nós vamos ver ali um projeto de um arquiteto que está fazendo o projeto, que está desenhando. Porém, no capítulo 2 é extraordinário, porque no capítulo 2, a partir do verso 19, no capítulo 1,
no finalzinho ali, mais ou menos no 21, vai dizer que tudo quanto Deus havia feito era bom. Só que quando a gente vai no capítulo 2, porque até então Deus só está dando luz, criando árvore, fazendo as coisas que nós conhecemos. Mas no capítulo 2, quando ele vai criar o homem, o texto deixa bem claro que Deus não faz o homem só é bom. E era muito. Ou seja, aquilo que foi criado, animais, as árvores, toda a separação, foi bom. Mas quando Deus criou o homem, o nível subiu. Foi para um nível de muito bom. Então isso é bacana a gente compreender quem eu sou. Eu sou algo muito bom que Deus fez, eu não sou uma coisa qualquer. E é mais interessante a gente entender por quê. O inimigo das nossas almas, ele não vai criar alguma coisa para nos prejudicar. Ele vai usar o que é pronto, o que já foi feito, porque ele não tem o poder de criar alguma coisa. Eu vou criar homossexual. Não. Ele vai utilizar alguns fatores que vai levar a pessoa a fazer aquela escolha. Exemplo, Deus fez o jardim e disse para Adão, pode comer de tudo, cara. Aí é teu, declara o nome de Deus, faz o que você quiser, porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode. Eles tiveram a escolha de comer. Toda escolha que eu faço tem uma consequência. Há uma frase que eu acho extraordinária. Hoje eu faço as minhas escolhas. Amanhã, as minhas escolhas irão fazer que irão me fazer. Então preste atenção, Adão e Eva fez uma escolha, eles pecaram, eles erraram contra Deus, porque Deus havia lhe dado uma ordem, ou seja, tudo aquilo, todo fator que eu faço aqui que não provém da vontade de Deus, eu não preciso que alguém me aponte, a minha consciência, quando eu vou dormir, quando eu estou sozinho, quando eu vou pensar no meu dia a dia. E o que acontece? Foi o que o Augusto falou que eu achei bacana dele ter falado sobre a situação dele. Aquilo gerou dentro dele, ele sentiu nojo. Ou seja, o inimigo das nossas almas, isso eu estou falando com propriedade, pegou esse gancho para influenciar o Augusto para algumas escolhas. Não estou falando aqui que o Augusto está cheio de demônio. Não. Eu estou falando dos fatores que foi levando ele a ser influenciado a isso. Porque Deus fez macho e fêmea. Deus não parou e falou, peraí, vou fazer um meio termo aqui. Não. A ciência nos ajuda a compreender isso, que não tem meio termo, macho e fêmea. Então, é importante a gente compreender isso, que a beleza de Deus, a obra de Deus, ela se tornou muito boa quando fez o homem. Não foi achado no jardim, a teoria da evolução. Gênesis capítulo 2, verso 20. Não foi achado no jardim nenhum animal, nenhum ser semelhante ao homem. Olha que bacana, Deus nos fez único. Deus nos fez especial. Então a gente tem que compreender isso, que na criação, na luz da Bíblia, não existe meio termo. Entendi, Wellington. Agora, vou me dirigir aqui ao Augusto. Augusto, quando nós falamos de fé, de religião e homossexualidade, nós temos hoje um tabu muito grande, né? Porque para uns não se mistura a fé, a religião, o segmento cristão e a homossexualidade. Mas eu posso fazer uma pergunta? Qual é a diferença entre a homossexualidade de alguém que está na igreja pregando aquilo que não está vivendo? Qual é a diferença? Porque na Bíblia diz que não tem pecado, pecadinho e nem pecadão, diante de Deus. Justamente. Os pecados são iguais. Mas quando esse assunto é abordado nos ministérios, é uma coisa assim que todo mundo abomina. É um vexame. Né? Isso, abomina. Mas qual é a diferença entre a homossexualidade de um pastor que está traindo a esposa? Um exemplo. Legal, posso responder? Com certeza, Romanos capítulo 6, verso 1. Como, pois, nós continuaremos na prática do pecado se havemos nascendo de Cristo? O cara nunca aceitou Jesus. Ele está usando a religião como um escudo. Para quê? Nós conhecemos muita pessoa, se inverna na droga, na cachaça, quer resgatar a família. E a religião, ela tem um peso muito grande. Como assim? Se o cara, e nós lembramos disso, o cara antigamente ia fazer uma entrevista, e quando chegava lá, havia centenas de pessoas, mas o entrevistado perguntava, a pessoa que estava entrevistando o entrevistado falava, você tem alguma religião? Aí o cara falava, sou cristão. Aí o cara falava, fica de canto aí.
porque você vai ser o escolhido. Ou seja, o peso da religião era muito bacana, porém, as pessoas usam isso como um gancho. Para quê? Para apaziguar o seu passado, os seus erros. E aí a pessoa ela vai construindo um império, porém um império falso. É por isso que nós devemos analisar a Bíblia. Aquele que constrói o seu castelo na rocha, a sua casa na rocha, permanece, vem o vento, vem a tempestade, mas aquele que constrói, é bacana a gente entender isso, porque Cristo não está dizendo bem assim, ó, vai construir na areia, vai cair no mesmo dia, não, vai conseguir construir, vai conseguir fazer. Só que há uma diferença, quem está na rocha vai permanecer, mas quem está na areia, na primeira tempestade cai. É por isso que no livro de Romanos mesmo, Paulo declara, Deus não se deixa escarnecer. Então é importante a gente entender isso. O cara acha que está enganando Deus, o cara acha que tá burlando as ordens de Deus. Como ele falou, não, mas eu oro, Deus me escuta. Eu oro. O que Jesus disse? Pedi, pedi, dá-se-vos dá. Bater, bater. Então é importante a gente entender isso. Você acha que não tem, na sua condição hoje de pastor, de conhecedor, você acha que não tem nenhum impedimento? No caso da citação do Augusto, que foi feita, que ele disse que quando ora, Deus escuta. Você acha que existe uma barreira entre o homossexual e Deus? Não. Não existe uma barreira entre o homossexual e Deus. Existe uma barreira entre a prática. É totalmente diferente, totalmente distinto. Por quê? Porque se fosse assim, nós não estaríamos vivendo na graça e não estaria cumprindo o que Jesus falou, porque ele morreu e ao morrer, no seu último grito, que ele grita lá na cruz, tetelestai, ou seja, está consumado, está pago, a primeira coisa que acontece, o véu do templo se rasga. Então eu não preciso mais de um sacerdote para falar comigo, para orar por mim a Deus. Eu posso ter o contato direto, livre acesso. Mas o próprio Jesus diz, tudo que pedir ao Pai em meu nome, Ele vai dar. Mas Jesus não está falando de salvação. É totalmente diferente. Eu viver no pecado e orar e Deus responder. Porque o sol não nasceu só para o justo. Só o crente vai prosperar. Só o crente vai receber bênçãos de Deus. Não. Aquele que pede, recebe. A Bíblia deixa bem claro e Jesus disse isso. Então quem ora a Deus, quem clama a Deus com fé, recebe. Por que pessoas, e isso aqui a gente às vezes fica pensando, então não precisa ser crente? Não. Para ser salvo é totalmente diferente, porque tem pessoa que tem uma fé tão grande, mas uma fé tão grande, que se ela orar para esse banco ali ou para qualquer outra coisa, o milagre acontece. Está movido da fé. Então uma fé totalmente distinta ao meu veículo de salvação. Por quê? Agora eu resumo para responder essa barreira. Se quem clama, Deus responde. Mas vai chegar um dia, Augusto, e você deve conhecer esse texto, que o cara vai chegar lá e vai falar, Senhor, olha só, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome operei milagres e maravilhas. Olha só que distinção grande, porque ao clamar o nome de Jesus, milagres acontecem. Ele é o nome que está acima de todos os nomes. Então quando eu clamo a Ele, Ele me responde. Porque foi através dele que eu fui religado ao Pai. Só que aí Jesus vai falar, vem cá, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Por que Jesus não conhece? Porque o nome do camarada não está escrito no livro da vida. Então a minha prática de pecado com concepção na Bíblia, me tira do céu, mas não me impede de Deus me ouvir, porque Ele não é surdo. Ele é onisciente, Ele está em todo lugar. E Jesus declarou, se nós clamar, Ele escuta, mas se ninguém clamar, Jesus disse, as pedras clamarão. Peraí, se Deus escuta, Jesus está falando que Deus escuta, as pedras clamam, uma criação perfeita dessa Deus não vai ouvir? Que Deus injusto é esse? Que Deus é esse que criou o ser humano e disse, não, tu vai morrer e nem vou te abençoar e vou... Não. A gente tem que compreender a condição de ser humano. Entendi. Agora, Augusto, na sua concepção hoje, você acha que o fato de você ser homossexual foi uma questão de mutação física ou você atribui isso única e exclusivamente a situações múltiplas, né? Que quando nós falamos sobre a homossexualidade, nós entendemos que são fatores múltiplos, né? Que por algumas situações define o caráter. Você acha
na sua condição hoje, não tem problema nenhum em conversar sobre isso, tanto que aceitou o nosso convite. Sim. Você acha que existe um único fator ou você acha que foram condições múltiplas que definiram o seu caráter sexual hoje? Olha, pela ciência eu não vou responder. Mas assim, isso foi uma escolha. Ninguém impôs pra mim nada. Isso foi uma escolha minha. Tipo, tem que ser. Toma aqui, você tem que ser. Não. Foi uma escolha minha. E também ninguém deve impor nada pra ninguém. Tipo, a minha escolha é a minha escolha. A verdade dele é a verdade dele. Tipo, um exemplo. Se eu desenhar tipo um 6 aqui, quem tá lá do outro lado vai ver um 9. Então ninguém deve impor nada pra ninguém. Entende? Entendi. Agora, Augusto, o que é que te separa? Né? Você é conhecedor, frequentou durante muitos anos a igreja. Sim. O que é que te separa, o que é que te diferencia de um cristão comum, convencional, de um cristão homem, né? Qual a diferença de você para um cristão comum além da homossexualidade? O que é que você diria em você? Não, eu acho que além da homossexualidade, você diria para você mesmo, não, eu acho que eu não posso ser cristão por esse fator, deixando de lado a sua homossexualidade. Sim. Digamos que todos nós temos um espinho na carne. A Bíblia diz que Paulo teve um espinho na carne. Só que ninguém sabe qual era esse espinho que ele tinha. E isso é uma cruz que eu sei que eu vou levar pelo resto da minha vida. Mas se não fosse a homossexualidade, se não fosse isso, o que te impediria de estar na igreja hoje? Meu Deus. Pode pensar, fica tranquilo. Olha... Você acha que, por exemplo, você se apegaria ao álcool hoje, digamos assim? Não. Ao álcool te impediria de ser um cristão hoje? Não, porque eu não bebo. Se eu bebo, drogas também não. Não, se nunca, você fosse... Nunca achei graça, sabe, nisso. Nunca experimentei. Se você fosse homem, hétero, como você citou, que experimentou mulheres, sim, né? sim. Seria a prostituição que te impediria de ficar firme na igreja? Eu acho que também não. Não seria isso. Eu acho que seria mais no sentido de estar no meio de pessoas, sabe? Sair... Também não gosto de dançar. Eu sou uma pessoa bem tranquila em relação a isso. Nunca gostei de sair, eu sou bem tranquilo. Eu acho hoje que o que me impede de estar na igreja, também eu não considero um impedimento. Eu posso buscar a Deus da mesma forma que eu... Outra pessoa comum, né? Indo buscar Ele da mesma forma que eu tô... Você só não se acharia apto ali para estar exercendo... Exatamente, algum né? cargo da igreja, isso. Mas... buscar ele, estar ali adorando, eu acho que não me impediria. Não teria problema. Agora, Augusto, você acha que existe uma barreira entre a igreja e o homossexual hoje? Existe um tabu aí a ser talvez quebrado? Tem muito. E muito preconceito. Sim, preconceito. Né? Preconceito, exatamente. Nos dias atuais, né? Vamos dizer que é muito grande o preconceito dentro da igreja. Tipo, exemplo, se eu vou hoje, vamos dizer que na igreja, no ministério, tipo, assembleia, vamos dizer, pentecostal. Se eu entro dentro de um ministério desses e uma pessoa sabe que, né, eu tenho essa vida, vão ser poucas pessoas que vão se levantar e falar, seja bem-vindo, né, ao ministério. Agora, é claro que tem aquelas pessoas que têm a mente mais aberta, que é capaz de entender que um homossexual não é um bicho de 7 cabeças. Somos ser humano como qualquer um outro. Só que, na cabeça das pessoas, ele é um homossexual. Então, ele vai sentir atração, um exemplo, pelo meu esposo. Entende? Isso é na cabeça de qualquer pessoa. Acho que até do ponto de vista assim, psicológico, muitas pessoas poderiam até pensar, né? Aí eu te pergunto, pelo fato de você ser hétero, você vai cobiçar a mulher do seu próximo? Eu sou hétero, eu quero ela. Não. Isso é uma coisa horrível.
que temos que, né, tipo, tomar cuidado e tal. Mas na cabeça de qualquer um, ele é homossexual, então, amor, não fica perto dele, não. Porque, tipo, ele é homossexual, tipo, perigoso, né? Né? Te influenciar. Exatamente, talvez. exatamente. Agora, Augusto, teve uma situação de preconceito que te marcou, que te fez mal, alguma que você lembre? Em vários lugares. Sim, eu acredito que tenha tido vários, acredito que tenha passado muita coisa ruim ao longo desse tempo. Mas vários lugares. Cite uma que te marcou, que te... Olha, que me marcou foi numa praça. Eu posso expor nomes? De praça, de Campo Grande, essas coisas? Sim. Pode? Claro, sem problema nenhum. Foi no Belmar Fidalgo. Certo. Estava lá, lembro que o meu ex, ele estava passando por alguns problemas, tinha perdido os pais num acidente, e a gente estava conversando, sabe? Conversando, e chegou um momento que lá tem, tipo, aqueles bancos assim, que cada um senta de um lado, e ele colocou a mão, tipo, em cima. E eu peguei só na mão dele. Numa atitude de conforto, de consolo, isso. O guarda veio e falou assim, tem como vocês segurarem esse momento de afeto? Porque aqui tem famílias. Aquilo foi, sabe, tipo, olhei pra ele assim, falei, moço, e se fosse o meu irmão aqui? Porque isso não tem diferença. Sim, não tem bandeira ali na Exatamente. hora. Mas eu não posso, tipo, abraçar um amigo em público também? Entende? Aquilo pra mim foi a gota d'água. A gota d'água. Tipo, eu saí dali, eu falei, gente, eu nunca mais volto nessa praça. Entendi. Nunca mais. Agora, você acha que dentro da igreja, um cristão atuante, porém homossexual, você acha que ele enfrentaria muito preconceito dentro da igreja? Se ele falar, sim. Se ele falar, sim. A condição do homossexualismo, você acha que ela pode... E tem, desculpa falar, mas tem muitos homossexuais dentro da igreja. É uma pergunta que eu até quero abordar. Vamos dizer agora. que é uma fábrica. Dentro da igreja. Eu até quero entrar nesse assunto um pouquinho. Você acha que um cristão atuante hoje, porém homossexual, ele consegue se esconder por trás de uma aparência hétero? Consegue. Consegue porque eu já vi isso. Eu já vivi isso. Entendo. Se você hoje quisesse viver uma vida de hétero, por escolha, conseguiria? Hoje não. Hoje não. Não mais. Não mais. Augusto, na sua cabeça, no seu interior, no seu coração, diante de todos os desejos humanos e carnais que nós temos, o que é que te leva? É uma pergunta talvez um pouco difícil, mas o que é que te leva a desejar um homem? Porque vamos apenas fazer alguns comparativos assim. Um hétero, ele olha uma mulher e ele diz assim, nossa, ela tem belos olhos, o cabelo dela é muito bonito, um belo corpo, eu tenho uma atração por ela. Sim, sim. Mas o que na cabeça, vou reformular a minha pergunta, que eu acho que vai ficar melhor. O que na cabeça de um homossexual o leva a ter esses desejos, porém, por um homem? Vamos dizer assim, que eu sempre soube quem é e quem não é. Eu nunca me enganei, assim, num sentido. Então, peraí. Então, o heterossexual... o homossexual, ele se atrai por homossexual também? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Digamos eu, Augusto, o que me atrai em um homem é a conversa, o dia a dia, entende? Com o tempo. Mas também, tipo, não é qualquer um, sabe? Tipo, não é qualquer um. Eu sou uma pessoa muito seletiva, vamos dizer. E assim, tipo, não é qualquer um que me atrai. E com o tempo, tipo, a gente vai notando que vai criando laços entre as pessoas. Entendo. E aquilo vai acabando tipo, criando e chamando a minha atenção de uma forma. É uma coisa que depende de um certo tempo. Um certo tempo determinado. De homem e mulher, né? Sim, sim. De uma relação entre comigo, estou dizendo de mim. Mas deve ser um pouco variável, né? Estou dizendo de mim. Diante de todas as pessoas aí, deve ter uma variável muito Mas tem, grande. tipo, amigos meus que
que tem um certo tipo de estereótipo de homem, sabe? Tipo, eu gosto de homem mais gordinho. Eu gosto de homem mais magro. Eu gosto, sabe? Tem tipo aquela... Entendi. Mas Entendi. eu vou mais pelo papo, pela conversa e tal. Pelo tempo de pelo convívio. tempo de convívio, exatamente. Agora, Augusto, eu vou te fazer uma pergunta assim e eu quero que você me responda sim ou não. Ok. Você acha que tem lugar para o homossexual dentro da igreja? Sim. 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 Você acha que a igreja deveria ter um suporte para receber o homossexual? Com toda certeza, sim. Como é que você vê se você fosse hoje, por exemplo, um exemplo, né? Você fosse chegar para aconselhar um pastor, o que é que você diria para ele para que ele pudesse receber mais homossexuais dentro da igreja de um modo não preconceituoso? Mais igualdade, mais respeito e mais atenção, sabe? Porque tem muitos amigos que não teve a mesma sorte que eu, de ser acolhido pela minha família, de ser respeitado pela minha mãe, sabe? Tem muitos amigos que foi expulso de casa ao escolher ser homossexual. Como eu disse, ninguém impõe nada a ninguém e cada um tem a sua dificuldade. Eu tenho a minha. E tem muitos homossexuais, amigos meus que com certeza vai assistir esse vídeo, que vão ver que cada um tem a sua história, sabe? A sua dificuldade de vida. E por muitas das vezes é muito difícil de lidar. Se eu falar para você hoje que isso é fácil, não é fácil. A gente só quer mais respeito. E dentro da igreja, respeito, atenção, é tudo que pedimos. Entendi, muito bom. A mesma pergunta aqui é ao pastor Wellington. Você acha que a igreja deveria estar preparada para lidar com os homossexuais, para recebê-los sem esse tabu, sem talvez um certo nível de preconceito? Então, a nossa bandeira, que é o Evangelho, o nosso manual de vida, que é a Bíblia, nos orienta a tal prática. Eu estou falando prática, não o homossexual, o ser humano em si. Porque nós vamos encontrar um bom samaritano tratando de uma pessoa ferida. E toda pessoa que ela opta, e a gente tem na cabeça assim, que o homossexualismo é um monstro, que a droga é um monstro menor, mas não. São dois monstros do mesmo tamanho. Qual é o problema hoje da igreja, a minha visão como um pastor? A preparação da igreja em si para receber. Porque a pessoa está ali, ela não está para ser ferida, ela está para tratar as feridas. E o que acontece? Todo homem, e é uma frase que eu acho extraordinária, de um grande pregador, Billy Graham, que ele diz que há um vazio dentro do homem que é do tamanho de Deus. Então, como que o homem faz para preencher? Droga, cachaça, mulheres, desejos desenfreados da carne. Gálatas capítulo 5, verso 17. As obras da carne são prostituição, glutonaria, tem todos, isso é natural nosso. Isso é natural meu, dentro de mim. Então, no próprio livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, vai dizer, mas o fruto do Espírito, o fruto do Espírito é amor, paz, temperança, alegria, tudo que o homem precisa, o Espírito Santo tem. Então, o que acontece? O meu vazio, se ele for preenchido com aquilo que não provém de Deus, vai me levar à decadência. Mas quando eu tenho o meu vazio preenchido por Deus, ele vai me elevar ao nível natural quando Deus me fez lá, quando Deus criou o primeiro homem. Então o que acontece? A pessoa que está vinculada às drogas, à bebida, ao homossexualismo, ele está tentando preencher o seu vazio. Ele não vai conseguir preencher com os desejos da carne, porque o desejo da nossa carne é sempre nos levar para distante de Deus. É sempre buscarmos aquilo que agrada os nossos prazeres. E a nossa palavra, a nossa Bíblia nos ensina no livro de Levíticos. Tanto é que o Augusto citou sobre as suas feridas da sua infância. Então nós estamos trabalhando, falando com pessoas feridas. Então se a pessoa tem uma ferida e eu, ao invés de passar algo que vai trazer para ele uma calmaria, eu vou lá e machuco mais ainda, ao invés de eu trazer para perto de mim
eu vou levá-lo para longe. E ele vai criar uma visão de mim como aquele cara é estúpido, aquele cara é horrível. Porém, nós temos que compreender, eu gostar dele, eu apoiar ele, tem que ser diferente da prática dele. Eu não posso condenar a minha amizade com ele porque ele tem uma prática errada, não. Ele é ser humano, ele tem 2 olhos igual a mim, tem nariz, boca, não estou vendo muita coisa, nós somos seres humanos. Então eu não posso dizer, por causa... Não, eu tenho que saber tratar ele como ser humano. Agora a prática dele eu posso condenar. Lucas capítulo 19. O que a Bíblia nos ensina? Se o irmão teu peca, vai até ele, conversa. Eu vou chegar até nele, vou falar, cara, é a nossa bandeira, o nosso evangelho, a nossa cultura diz que isso aí não é legal. Isso vai te levar a isso. Se ele continua, eu chamo mais um amigo, vou até ele, converso com ele. Então, peraí, a igreja não está fazendo esse processo, porque no final o próprio Jesus vai dizer, se ele persiste em continuar no erro, se ele persiste em continuar na prática do pecado, trata como um gentil e como um publicano. Isso Jesus estava falando para os judeus. Então, assim, larga a mão porque o cara não quer, ele está escolhendo viver a vida de pecado. Então eu vou tratar ele, eu vou ajudar, eu vou falar, Augusto, nós precisamos tratar essa sua ferida aí, cara. Vamos passar um remédio, vou te dar aqui uns anti-inflamatórios, vamos... E como que eu faço isso, pastor? Eu pego o cara, converso com o cara, procuro saber quais os traumas do cara, para depois eu ir apresentar a Deus. E o que as pessoas fazem? Pega a prática. Senhor, tá aqui, o Augusto, mas ele é um homossexual. Rebenta o cara não quer isso, o cara não quer esse tipo de exposição. Ele quer saber como tratar as feridas. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é a única que vai entre a alma e o espírito. Ela divide. Para que ela divide? A necessidade, porque Deus trabalha com ordem e decência. 1 Coríntios 14. Deus trabalha com ordem e decência. Então Deus trata o espírito do cara, trata as feridas da alma, que representa o nosso lado sentimental. E o que acontece? Para depois tratar o nosso físico. Então, quando eu estou bem espiritualmente, quando eu estou bem com a minha alma, com as minhas emoções, o físico vai ser diferente. Agora, o que acontece que o inimigo faz? Ele toma esse gancho, vai ferir sentimentalmente ele e ele vai expor fisicamente. Tanto é que nós conseguimos identificar, não me leve a mal, mas a gente consegue entender uma pessoa que ele está envolvido ao homossexualismo. Por quê? O Augusto ele é até um pouco diferente, o cara é mais... Mas tem gente que a gente vê uns cabelos diferentes, uns brincos não sei o quê, um negócio totalmente chamativo. Por quê? Ele está tentando expor a dor que está lá dentro dele, arrebentando com ele. Ao invés da pessoa vir tentar ajudar, não, só expõe. Fala, olha que ridículo, olha que feio, olha que... E o que faz? Na hora ali, ele até cria sobre si, porque essas pessoas aprendem a criar um escudo, e ali na hora a pessoa até debate, essa é a minha opção, eu gosto disso, não sei o quê, mas quando a pessoa vai se deitar, a consciência vai acusar ela de algumas coisas, de algumas práticas, mas também ela vai entender que ela é só um ser humano gritando por socorro. E a igreja não consegue, muitas igrejas por aí não conseguem ouvir esse grito, só está ouvindo outros gritos e não são os gritos das almas perdidas. Eu já deparei com muitas pessoas envolvidas aí, se a pessoa fala, eu não consigo compreender. Olha o que a pessoa fala, eu não consigo compreender porque eu estou aqui, mas há um vazio dentro de mim que me traz para cá todos os dias, que me leva a essa prática todos os dias. Eu logo entendo, um ser humano que na criação perfeita perdeu o vácuo que cabia a Deus. E aí ele vai colocando diversas coisas, noitadas por aí, festas por aí, drogas por aí, porque a gente tem muito, até achei interessante por ele falar, não gosto disso, não gosto daquilo. Ou seja, são feridas fáceis de ser tratadas, não é muito difícil. São coisas simples de ser tratada, que talvez para mim, numa visão que a gente já se deparou com coisas piores, que tem pessoas que estão no homossexualismo, mas estão nas drogas também. Está no homossexualismo, mas está no álcool também, ou seja, 2 pesos maiores ainda. Então, assim, é só questão da gente compreender a dor do outro. E o que a Bíblia nos ensina? Não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então, se o Augusto chega lá e eu expulso ele da minha congregação, peraí, se a Bíblia diz que eu não devo nada a ninguém, a não ser o amor, eu estou praticando o amor com ele? Eu tenho que aceitar ele como ser humano, mas eu condeno as suas práticas. Isso é a minha bandeira, essa é a minha defesa. Agora eu vou dizer, não, cara, fica aí, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, isso aí é normal. Não, a Bíblia não me ensina isso. Eu tenho que trabalhar com ele para ele compreender. E ele vai escolher, não vai ser obrigado. Eu vou desenhar para ele o caminho. O meu papel como pastor na igreja é levar o cara até a porta do céu. O caminho é esse.
Ele decide entrar no céu ou não. É ele quem escolhe. Não, Augusto, você tem que ir para o céu. Quer? Esse é o caminho. Se a gente vai viajar, a gente compra uma passagem, a gente sabe o percurso, a gente pesquisa. Se a gente vai para algum lugar, a gente vai traçando rotas. O caminho para chegar até o céu, meu irmão, é através da palavra. É através da palavra. Muito bom, Wellington. Augusto, você acredita na cura pro homossexual? Olha, Uma pergunta bem pessoal. bem pessoal mesmo. Eu não acredito, mas acredito que Deus, né? Vamos dizer assim, é até um pecado falar isso. Se é que existe Deus, eu acredito que Ele pode mudar. Eu acredito muito na palavra também. Uma condição única e exclusiva E acredito que a palavra pode mudar. A palavra de Deus. Muito bom, Entendi. muito bom. É o que eu estava te falando, porque é o que a gente entende, é o que a gente, inclusive, como eu tenho um trabalho no centro de recuperações, porque a gente desenvolve um trabalho espiritual, e eu me lembro muito bem de um jovem... Desculpa, Sim, pode falar. interromper. A única coisa que eu não acredito, que eu acho errado, é as pessoas colocar a homossexualidade como uma doença. Isso não é uma doença. Você acredita que não é uma doença? Não. E não tem cura, sabe? E pra, tipo, falar assim, tal pessoa assumiu. Assumiu o quê? O que eu fiz de errado pra ter que assumir alguma coisa? Isso foi uma escolha. Mas você é assumido? Assumir o quê, gente? O que eu fiz de errado pra ter que assumir, sabe? Como Eu se sou o que eu fosse um sou. erro, né? Eu sou o que eu sou. Isso foi uma escolha minha, sabe? Da mesma forma, é a verdade dele, é uma escolha dele. Ele defende aquilo que ele vive, aquilo que ele prega. Essa é a minha verdade. Isso foi a minha escolha, entende? Pode terminar, Wellington, Então, falando como eu estava falando, né? Como a gente desenvolve um trabalho espiritual e eu havia conversado com alguns jovens que estavam ali devido à droga e o homossexualismo. E eu cheguei bem naquele jovem e ele, você olhando ele, se ele colocasse um cabelo comprido, você diria que era uma mulher. Porque ele tinha todos os traços de uma mulher. Perfeitamente, de costa, de frente, você diria que era uma mulher. E aquela semana eu travei uma batalha, eu falei assim, eu não aceito, eu não lógico, porque é a minha bandeira, é o que eu entendo. E eu comecei a orar por aquele jovem, apresentar ele a Deus. Lucas 1,37 diz que nada é impossível para Deus. E ao conversar com ele, eu consegui identificar o grito de socorro que ele estava querendo. Porque a história dele não era diferente. Se você conversar com todos que estão envolvidos ao homossexualismo, não é diferente. Sofre abuso na infância, na formação do seu caráter, perde pai, tem problema com os pais. Então, assim, é algo que vem feridas. Não tem nada pior do que um ser humano com sentimento ferido. Você pode dar R$1 milhão para o cara. Por que pessoas de alto nível tiram a própria vida? Sentimentos feridos. E quem trata, pastor? Só Deus. E eu cheguei naquele jovem, conversei com ele, e eu, num culto naquele dia, eu estava, posso dizer, como diz os nossos linguajar, eu estava cheio de Deus. Aquele dia eu profetizei sobre a vida dele. Pedi para todo mundo levantar as mãos, quem não era casado e tinha um desejo de ter uma família, e eu vi que indiscretamente ele levantou. Ou seja, ele tinha uma necessidade, ele tinha um desejo. E eu disse, em nome de Jesus, quem aqui não é casado, Deus vai te dar uma família e Deus vai te dar filhos, vai fazer você próspero. Quando foi meses depois, ele acabou o tratamento na clínica, mudou-se para um outro estado e me procurou nas redes sociais. Quando foi 6 meses depois, ele estava casando. Quando foi mais ou menos 1 ano, ele postou que a esposa estava grávida. Então, peraí. Eu compreendo que não é uma doença. Então, é tratada com medicamento. Eu compreendo perfeitamente que é uma escolha. Mas, uma escolha seduzida pela carne. Uma escolha seduzida pelos nossos desejos. Cada um de nós tem os nossos desejos. Por isso que Paulo diz que o homem tem que ser controlado pelo Espírito. Por quê? O homem controlado pelo Espírito, ele vai desejar e sempre vai almejar as coisas do céu. O homem, quando ele está na total direção da carne, ele vai desejar, ele vai almejar os desejos da carne. Entendi. Agora, um ponto de vista que me
me deixa em conflito, Augusto, é o seguinte. Quando nós falamos que o homossexualismo é uma questão de escolha, e de fato a ciência não dá nenhuma definição, não dá nenhum respaldo para a gente afirmar que é uma situação genética, um problema genético. Mas se é uma questão de escolha, por que não escolher viver uma vida como hétero, se vai trazer muito menos problema? Da mesma forma, eu digo que eu tenho essa minha escolha de sentir atração pelo mesmo sexo. Você acha que eu seria feliz não sendo a pessoa que eu escolhi ser? Uma pergunta difícil, né? Você acha que então o fato de você ser homossexual Esse sou eu. Uma coisa que te realiza? Sim. Uma coisa que te deixa completo, digamos assim, pelo menos do seu ponto de vista intelectual, coisas assim. Você acha que você não seria feliz tendo uma família convencional hoje? Mulher e filhos? Eu posso ter filhos junto da pessoa que eu tô hoje em dia. Eu posso ser feliz, eu posso ter uma família, entende? E eu acho que é muito mais cômodo um hétero falar que é certo ter uma mulher porque é o normal, né? Normal hoje, do que ter uma família homoafetiva falando, sabe? E hoje em dia estamos no século XXI, né? E não vamos dizer que é normal, porque eu vou deixar bem claro, eu, Augusto, que estou falando, mas eu respeito a sua opinião, respeito a opinião dele. Eu cresci no ministério e sei como funciona a igreja. Mas hoje eu posso dizer que eu posso ser feliz, eu posso ter a minha família, sabe? E isso não é nenhuma barreira para mim hoje. É claro que tem pessoas que vão me julgar, né? Como qualquer um outro, assim, vivendo a vida hoje. Mas eu acho que a felicidade, isso depende só da gente, sabe? Alcançar. E hoje nós temos muitas questões polêmicas, né, envolvendo o homossexualismo. Uma delas aí hoje que nós temos visto no nosso país é, por exemplo, o casamento homoafetivo, homossexual, dentro até mesmo das igrejas evangélicas cristãs. Você é a favor do casamento entre homens dentro da igreja? Olha, dentro da igreja, eu sou contra. Eu vou deixar isso bem claro. Como eu disse, eu respeito. Para mim, igreja é um local de respeito. Da mesma forma que eu tenho a minha verdade, a igreja tem a sua verdade, sabe? Eu não vou impor nada a ninguém. Impor, tipo aquilo, sabe? Falar assim, eu quero me casar dentro da igreja. Sendo que eu posso fazer tipo uma festa maravilhosa com os meus amigos e parentes. Um exemplo, numa praia, sabe? Tem local para isso. Mas dentro da igreja eu acho que estaria forçando demais a barra. Entendi. Muito bom ponto de vista aí. Você acha que deveria abrir-se espaço para os homossexuais casarem dentro da igreja? Rapaz, a minha visão e que a gente defende não porque eu gosto muito de aprender e entender o que a Bíblia me ensina, porque a Bíblia ela não é um simples livro. A Bíblia é a própria palavra de Deus falando conosco e nos ensinando. Então, assim, no livro de Levíticos você vai encontrar diversos textos condenando essa prática. Deus estava ensinando aos hebreus, ensinando ao povo, vocês precisam seguir isso aqui. Isso é uma verdade que Deus impôs para ele e é o Deus que nós servimos. E Deus sempre deixou bem claro para eles, nós vamos encontrar no livro de Deuteronômio. Se vocês escolherem a bênção, a vida será bênção, mas se vocês escolherem a maldição, é caminho de morte. Deus nunca impôs a nada, Deus deu escolha. Então, quanto a isso, nós vamos encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 19, no texto que eu acho extraordinário. Nós vemos ali a destruição da cidade por nome de Sodoma e Gomorra. No texto do Gênesis, no capítulo 5, no capítulo 19, no verso 5, nós vamos encontrar a história de Ló.
2 cidadãos passa, 3 na realidade, passa lá em Abraão, no capítulo 18, mas no capítulo 19 eles vão em 2, incumbidos de uma missão de destruir a cidade. E o problema daquela cidade qual era? O problema daquela cidade eram os desejos da carne desenfreado, prostituição, homossexual. O negócio era terrível e aquilo não estava agradando ao próprio Deus. E os 2 camaradas vão lá com um propósito, de destruir. Só que ao chegar na cidade, a entrar na cidade de Sodoma, eles encontram Ló. E Ló vê que eles são diferentes, que eles são varões de Deus. Há um semblante diferente, porque isso é importante a gente entender. O homem sem Deus, ele tem semblante caído. Mas o homem que vive com Deus, ele tem um semblante diferente. Ele pode ser o cara mais simples que for, numa questão financeira, mas ele tem um semblante diferente. E Ló, quando compreendeu aquilo, pegou os 2 camaradas e disse: ó, vocês ficam na minha casa, eu quero lavar os vossos pés, eu quero servir comida para vocês, eu quero tratar vocês bem. Vamos entender a cultura, porque tem gente que fala, mas lá no texto diz que Ló ofereceu as 2 filhas, mas olha só que interessante, porque o povo daquela cidade vem à casa de Ló e bate na porta dele e diz, ó, traz esses 2 viajantes que estão aí porque nós queremos conhecer. O conhecer ali é profundo, quer ter práticas sexuais com aqueles 2 varões. Então Ló se coloca na frente deles e diz, não, primeiro cultura, Ló vai defender a sua cultura. Vocês não podem maltratar os viajantes porque eles estão debaixo do meu teto. Se Ló deixasse acontecer alguma coisa com aqueles 2 camaradas, a culpa seria de Ló, ele seria apedrejado. Então ele primeiro defendeu a sua cultura. Segundo, ele vai dizer, olha só, eu tenho 2 filhas que não conheceram homens, eu posso oferecer elas para vocês. Ele estava defendendo tão veemente aquilo que Deus havia designado ao povo há muito tempo, que ele chegou até oferecer as suas próprias filhas para que o povo não praticasse tal conduta com os 2 viajantes. Só que Ló não sabia que aqueles 2 viajantes, ele sentiu algo, mas não sabia que de fato eram varões do céu que vinham com o propósito de destruir. E quando os camaradas vão, empurram Ló, tentam entrar na casa de Ló, aqueles 2 varões cegam aqueles camaradas e diz para Ló, nós viemos destruir a cidade, porque a prática do pecado está tão grande que Deus quer que nós a destrua. Então, olha só, eu como ser humano normal, Deus não me condena, mas a minha prática vai levar a uma destruição. Então, eu escolho viver a bênção do Senhor ou eu escolho praticar aquilo que vai me levar a uma destruição. E, querendo ou não, o homem que vive os desejos da carne, ele vive em conflito dentro de si todos os dias, dias após dias, ele vive lutando contra aquilo, até mesmo porque a nossa cultura tem uma visão de não aceitar. Então, primeiro, cultura. Segundo, a palavra de Deus, ela me ensina isso, que eu tenho que lutar contra isso, contra essa prática, não contra ele. Vou lá na casa dele, pichar o muro dele, vou lá nas redes sociais defamar. Não. A prática é a escolha dele. Ele é ser humano. Eu devo respeitar como ser humano, mas não compactuar com a sua prática, porque a Bíblia me ensina isso, Samuel. Eu preciso saber, se eu compactuo com o pecado do cara, eu sou pecador igual a ele, não há diferença entre nós. Só de eu concordar, eu sou pecador igual a ele. Então, eu como pastor de igreja e como os princípios bíblicos, não posso aceitar um casamento ou um afetismo dentro da igreja, não. Porque palavra, e eu gostei do que ele falou, porque ele falou, não, eu respeito, lá tem princípios. Então, toda desgraça, ela vem a partir da quebra de princípios. Quando eu quebro princípios, há uma desgraça sobre mim. Mas quando eu pratico princípios, a bênção de Deus sobre a minha vida. Pessoal, que maravilha, pessoal. Eu estou aqui com esses 2 aqui, nós precisávamos aí de uns 2 programas, né, para nós... Mais ou menos isso aí, é muito amplo o campo. Para nós debatermos mais sobre esse assunto. Infelizmente aí eu acredito que esse vai ser o nosso vídeo mais longo aí do canal. Eita. E nós teríamos assunto Vamos aí para dividir ele aí para mais uns 3 vídeos. Mas eu quero já ir encerrando por aqui. O pastor Wellington, muito obrigado aqui por nos trazer o seu conhecimento aí, também por ser um pastor aí que respeita, né, a bandeira homossexual, porque pessoal, acima de tudo aqui, nós estamos aqui para respeitar, né? Como qualquer escolha que há de ser feita no meio da nossa sociedade,
independentemente de nós sermos cristãos, evangélicos, hinduísta, muçulmano, até mesmo ateu, nós precisamos respeitar. Justamente, eu acho que isso é importante, né? Onde tem respeito, as coisas funcionam, né? É o princípio, eu acredito, né? Um posicionamento meu. Acredito que seria um princípio de crescimento até mesmo para a nossa sociedade, né? Justamente. Porque hoje briga-se muito por muitos motivos, né? E o homossexualismo hoje é um dos motivos que encontraram para se brigar hoje, né? É verdade. Tem muita gente que, muitos casos de homofobia, nós temos visto aí durante os últimos anos, pessoas matando homossexuais por conta de suas escolhas, mas nós vemos que... E está aumentando a cada dia isso. Aumenta a cada dia. Augusto, você teve algum conhecido seu que você perdeu ou que sofreu algum atentado, machucaram? Olha, não teve nenhum conhecido meu, graças a Deus. Mas em relação a agressão física, tive. Você já sofreu? Meu irmão. Seu irmão? Sofreu. Seu irmão também é irmão de consideração. Ah, sim. É um amigo muito próximo. Entendi. E ele já foi agredido, já bateram muito nele, sabe? Mas mortes é o que mais tem, né? Muitas. Também. Muitas. Mas graças a Deus na minha família, assim, não tive isso, não, graças a Deus. E como eu disse no começo do nosso vídeo, nós não estamos aqui para formar opiniões, né? Nós estamos aqui apenas para debater um assunto que é tão importante e que eu acredito que é um tabu dentro das igrejas. Eu não sou pastor, talvez não estou apto para dizer isso. Mas eu acho que as igrejas, né, vou falar no plural assim, deveriam ter um espaço mais receptivo para o homossexual. Mais respeito e mais igualdade, né? Igualdade. Porque não somos, como eu disse, não somos bicho de 7 cabeças para ser tratado diferente. Somos iguais. A gente quer igualdade e respeito, acima de tudo. Se você fosse deixar uma mensagem para a sociedade hoje, o que você diria para que houvesse menos esse choque entre o homossexual e a sociedade? Qual mensagem você deixaria? Eu diria que a gente, né? Quando digo a gente, eu quero dizer todos, né, que defende essa bandeira. A única coisa que gostaríamos de ter é respeito e mais amor pelo próximo, porque isso se perdeu. Hoje em dia, isso você não vê mais em ninguém. A palavra certa é empatia, né? A gente procura isso, mais amor e empatia. Muito bom, Augusto. Eu quero agradecer aqui, já vamos partindo para o final, né? Senão nós vamos passar muitas horas aqui ainda debatendo esse assunto, que está muito bom ouvir os dois aqui. Mas eu quero te agradecer, Wellington, meu amigo pessoal aqui. Quero agradecer por ter aceitado o convite para estar conosco. Legal. Quero deixar uma última mensagem, posso? Deve. Vou deixar então. Eu quero deixar essa mensagem para você que está me ouvindo aí, como sou um pastor e acredito e consigo entender a sua dor, mas precisamos entender que não há medicamento, não há uma outra forma a não ser através de Cristo. No livro de João, no capítulo 8, no verso 36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, eu consigo entender que você está preso em algo que não está conseguindo fazer você enxergar o amor de Cristo por você. Você não é imperfeito, você precisa ser liberto. E a igreja precisa compreender, meus amigos pastores, precisa compreender que há, através dessa pessoa que escolheu essa prática, há um ser humano ali que precisa ser tratado. Então, se eu acredito na verdade que Cristo pode libertar, eu não posso criticá-lo, mas eu posso intercedê-lo para Cristo libertá-lo e trazer para ele os nossos princípios, aquilo que Deus tem de verdade para nós. Ele disse e ele deseja respeito e igualdade. Respeito dentro da igreja, sim. Igualdade não tem como, porque o nosso princípio não compactua com isso. Então eu não posso. Quando eu digo igualdade, é na forma de tratamento, sim, entende? Sim, não, isso que eu ia falar. Eu não posso aceitar algo
Não. Mas eu tenho que tratar ele igual eu trato qualquer crente. Você acha que a igualdade eu não posso... dentro da igreja... Tem que haver. Tem que haver. Eu não posso simplesmente dizer, não, Augusto, senta lá no fundo porque você é homossexual. Não. Senta onde você... porque ele está em casa. É isso. Agora, a prática dele não pode... Não tem como. É nosso princípio. E eu gosto da opinião dele porque ele respeita. Ele entende que precisa ter isso. E parabéns por isso, por defender essa ideia. Um prazer te conhecer. O prazer é todo meu. Estarei orando por você e eu creio que em nome de Jesus igualmente ele vai te alcançar. Amém. Nem que seja lá na curva. Amém. Mas vai. Mas obrigado, Samuel. Deus abençoe. Maravilha. Augusto também, do mesmo modo. Muitíssimo obrigado, Augusto. Eu acredito que Deus encaminhou você para que estivesse aqui hoje. Acredito Amém. muito nisso. Que nós vamos alcançar aí vidas através da sua história, né? Amém, amém. Desse seu posicionamento de uma forma aberta, né? Você se posicionar como primeiro cidadão, como ser humano e depois como homossexual. Que Amém. não pode ser o que venha te definir como pessoa e também o seu caráter, né? Eu posso deixar um recado? Deve deixar. Você que quer conhecer mais um pouco do meu trabalho, eu sou youtuber, eu gravo vídeo diário no meu canal e lá a gente aborda vários assuntos também e é só colocar aí na barra de pesquisa no search do YouTube, Augusto Barbosa, se inscreva no canal lá, dá uma força. É isso mesmo, eu já ia entrar nessa parte. Wellington, para quem quiser te encontrar no Facebook... Assembleia de Deus Chácara dos Poderes. Quarta, sexta e domingo eu tô lá. Mas o Wellington Gomes nas minhas redes sociais vai encontrar. E graças a Deus, Samuel, eu sou casado, tenho uma esposa linda, uma família abençoada. Isso tudo foi proporcionado por Deus. Então, a minha esposa Indiane, psicóloga, eu como pastor Wellington Gomes, então se pesquisar vai achar, tô lá. Sempre deixando alguma meditação. No Facebook e no Instagram, o Wellington Gomes. Isso mesmo. No Facebook, então deixa seu contato de rede social. Então, no YouTube, Augusto Barbosa, ou 3 vezes Blá, tipo, separado, né? 3 vezes Blá, escreva por extenso. E no Instagram é Luiz_Augusto TVB, que vai me encontrar lá. É isso aí, pessoal. O Augusto tem um canal lá e eu já fui lá, já conferi, já me inscrevi também. Tá muito bom o canal dele. Muito conteúdo bacana. Você que gosta de cinema, vale a pena. Eu faço fake trailer. É muito da hora. Eu não sei o que é isso, mas vou aprender lá no seu canal. Vai lá. Dá uma olhada. Eu vou me inscrever. Que é fake Quem trailer? trouxe esse conceito aqui pro Brasil foi o Gusta Stockler. Ele trouxe esse conceito de fake trailer. É um trailer falso, porém com roteiro, tudo de um filme em forma de um trailer, sabe? De filme. E tem 3 trabalhos meus lá, super legais. Top. O Augusto, então, aí, vai lá, corre lá, curte o canal dele. É muito bom. Se inscreve no canal dele, curte e compartilha também. Muito obrigado, galera. Pessoal, da mesma forma, nós também aqui já queremos agradecer aqui a vocês aí que estão sempre prestigiando o Tereré com Fé. Nós vamos agora, o Augusto vai entoar mais uma canção para nós terminarmos. Eu quero agradecer o Augusto agora por ter aceitado cantar. Porque o Augusto, ele não está atuante, não está indo na igreja, mas ele já louvou muito na igreja. Então, eu disse para ele, Augusto, você tem que cantar, você canta muito. E ele aceitou cantar hoje aqui esses 2 louvores, foi o louvor do começo. E vai cantar mais esse agora, para que nós possamos encerrar com chave de ouro a edição do Tereré com Fé de hoje, Amém. Tá bom? Augusto, então, fica à vontade para louvar. Quando eu olhar bem nos teus olhos, te abraçar, é o meu desejo poder dizer: Jesus, eu amo você. Poder estar assim tão perto desse momento é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tantas saudades eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo.
toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção, debaixo das asas, onde estiveres quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Quantas saudades eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Toque agora o meu coração, faz a minha alma ir até o céu. Quero sentir a tua proteção, debaixo das asas, onde estiveres quero estar também. Contigo junto eu irei além, cantando glórias ao Rei dos Reis, pra todos sempre. Amém. Que maravilha, e esse foi o Augusto Barbosa. Que maravilha, Augusto, muito obrigado por ter aceitado, né? Eu que agradeço pelo convite. Os meus 2 convites, né? Primeiro para estar aqui, para conversar sobre esse assunto complicado e difícil, e depois para louvar. Depois para cantar, né? Que é uma coisa que eu não faço desde 2015. Desde 2015. Muito, hein, Augusto? Faz um bom tempo que eu não canto, até enferrujado aqui já. Pessoal, lá no canal do Augusto tem ele cantando também, viu? E no meu Instagram tem covers. Olha não aí. De louvores, mas músicas e tal. E em breve também vai ter um cover do Augusto no canal do Tereré com Fé também, tá bom, pessoal? Vamos lá. Então fiquem atentos aí. Pessoal, mais uma vez eu quero agradecer aí o pessoal que está sempre ajudando a gente na sua audiência e visualizando os nossos vídeos aí, que estão sempre curtindo lá. Então não deixem de curtir, vai lá, corre lá, se inscreve, porque tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? Pessoal, e este foi mais uma edição do Tereré com Fé, mais uma vez agradecendo o pessoal aqui, agradecendo você também que vai ver o nosso vídeo posteriormente aí. Nós queremos que Deus tenha alcançado vocês aí através da vida dos nossos convidados na edição de hoje, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, sintam-se abraçados por nós aqui, Pastor Wellington, ali, todo mundo que compõe o Tereré com Fé, tá bom, pessoal? E esse foi mais um Tereré com Fé. Fiquem com Deus.